Saudações a você ligado conosco no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. Nesta edição, gravada nesta segunda-feira aqui nos estúdios da Live Sports em São Paulo, depois de uma rodada dupla de muita emoção neste fim de semana em Detroit, na volta às pistas da Fórmula Indy, após aquela apoteose das 500 milhas de Indianápolis. Eu sou o Jefferson Kern, aqui comigo o nosso comentarista Fábio Seixas. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Jefferson? Fala a verdade, você achou que ia dar pro Will Power, né? Eu achei. Eu achei. E achou que hoje você ia estar aqui tirando sarro da minha cara. Eu caí no golpe do Will Power, exatamente, mas que coisa, que final de prova dramático para o australiano Will Power no sábado e no domingo, que show do Pato Ward para vencer a segunda corrida. Que corridaça. Olha, uma das maiores pilotagens que eu vi nos últimos tempos em qualquer categoria, o que fez o Pato Ward no final daquela segunda corrida em Detroit. Tem gente falando, inclusive, de que o Pato Ward fez uma pilotagem ao estilo Alessandro Zanardi naquelas últimas voltas, passou 5 carros em menos de 10 voltas, ele era o 6º colocado na última relargada e veio jantando todo mundo, foi sensacional. E quem sabe tudo de pilotagem vai estar aqui conosco, Fábio, é o nosso Pietro Fittipaldi, um dos brasileiros da Fórmula Indy em 2021. Vamos colocar o Pietro aqui no telão, já está nos ouvindo. E aí, Pietro, tudo bem com você? Tudo bem, prazer de estar aqui com vocês. Como é que vocês estão? Tudo certo, um grande prazer, e a gente até conversava aqui de que nesse fim de semana você não teve nenhum compromisso pela Fórmula Indy, a Fórmula 1 não teve etapa, onde você tem o papel de piloto reserva da Haas, então foi um raro fim de semana de folga do Pietro Fittipaldi na temporada. Você aproveitou para assistir um pouco a corrida da Indy? Conta pra gente. Na verdade, eu tive que ir para Detroit, porque teve um evento. Primeiro, eu cheguei de Baku, fui direto para Orlando, que tinha um evento de um patrocinador lá, e aí fui para Detroit. Então eu estava lá com a equipe, fiquei 3 dias lá, acompanhando, tentando aprender um pouco também como funciona num circuito de rua na Fórmula Indy. Eu já tinha ido para St. Pete, mas Detroit é uma pista diferente. Então eu queria ir lá assistir um pouco e tentar acompanhar lá de perto. Pietro, você é um piloto que tem uma condição única hoje de estar com um pé num carro da Indy e outro pé num carro da Fórmula 1, né? Disputou as 2 etapas finais do ano passado na Fórmula 1, esse ano já disputou 3 corridas pela Indy. O que você pode falar, do ponto de vista do piloto, das diferenças e semelhanças entre um carro e outro? Né? Como que você se adapta, que chavinha você precisa ligar no cérebro quando você sai de um carro de Fórmula 1 e entra num carro de Indy e vice-versa? Como que é essa adaptação? Acontece, na minha opinião, acontece rápido, porque eu tive a oportunidade de pilotar vários carros diferentes na minha carreira, Fórmula Indy, Fórmula 1, Porsche LMP1, Dallara LMP1, Fórmula E, DTM, um monte de carro diferente. Então, eu acho que durante esse tempo que eu fui pilotando esses carros tão diferentes, eu fui aprendendo a me adaptar muito rápido. Mas a maior diferença, por exemplo, Fórmula 1, ele é um carro que ele freia melhor do que qualquer outro carro. A velocidade que ele faz numa curva, numa pista mista, é muito mais alta do que qualquer outro carro. Isso é impressionante. Então você precisa ter aquela confiança para entrar nas curvas rápidos e acreditar que o carro vai grudar. Agora, na Fórmula Indy, quando eu estou correndo nos ovais, é outro estilo de pilotagem, porque você está fazendo uma velocidade muito alta na curva, o carro é muito difícil de pilotar, fisicamente é um carro muito difícil também. Depois de uma corrida ou de um treino, você está morto, assim, você não consegue nem levantar os braços. Então, é um estilo diferente. E a adrenalina que você tem num carro da Fórmula Indy nos ovais não compara em nenhuma outra categoria chegar perto, na minha opinião, porque você está colocando tudo lá, tudo na mesa, arriscando tudo, indo lá a 380 por hora, média por volta, né, de média de 380 por hora, beirando o muro. Então é uma sensação incrível. Essa dificuldade, Pietro, na parte física dos carros da Fórmula Indy, você atribuiria muito à falta de direção assistida, que é uma característica da categoria? Quais outros componentes são determinantes para que o carro da Fórmula Indy seja tão difícil de pilotar, especificamente no quesito físico que você apontou?
100%, Jefferson, porque ele não tem aquele sistema eletrônico ou hidráulico no volante. O volante você tem o volante, ele é conectado nas rodas, o sistema da suspensão, e é aquilo que você tem. Você sente tudo que está na pista, entendeu? Não tem nenhum sistema para fazer o volante mais leve. Então, o volante realmente é muito pesado. Por exemplo, um Fórmula 1, fisicamente, é muito difícil também, mas mais no pescoço e, por exemplo, no lombar, nas costas. No Fórmula Indy, é muito mais a força que você tem no pulso, na mão, no ombro, porque às vezes tem curva que você não consegue virar o carro. O Fórmula 1 numa curva de alta velocidade, porque ele tem aquele sistema hidráulico, você consegue virar com uma mão. Mas claro, você está segurando sua cabeça, aí que é difícil, seu corpo inteiro. Mas no Fórmula Indy, tem curva de alta e em pista mista e também em oval, você vira o volante, às vezes você quer virar mais, mas você não consegue porque você não tem a força para virar o volante. Então o volante realmente é muito pesado, é um negócio impressionante. Então, até em Detroit, eu estava lá com a equipe e o meu companheiro Ed Jones, ele estava tendo problema porque Detroit é uma pista que tem muito buraco, então o volante está sempre mexendo. Se você assistir um on-board de um carro da Fórmula Indy em Detroit, o carro está sempre mexendo, sempre saindo de traseira. E ele falava que ele estava tentando ver um jeito que ele podia ter mais gripe no volante, porque ele não estava conseguindo segurar. Às vezes ele entrava na curva e o volante saía da mão dele, porque é tanta força que ele tem que colocar no volante, que às vezes ele pega um buraco, alguma coisa, o volante escapa, e aí uma mão fica fora do volante. Então, realmente, com isso dá para ver que o volante é muito pesado. Vamos falar de Detroit então, né? Tem um comentarista de luxo hoje aqui que estava lá em loco, né, Jefferson? Inclusive chamou muito a atenção, Pietro, o grande acerto que a sua equipe, a Dale Coyne, tem mostrado por meio de resultados para circuitos mistos. Foram muito bem em Indianápolis, especificamente na classificação, e muito rápidos também, sobretudo na classificação, tanto no sábado quanto no domingo em Detroit. Você acha que no circuito oval pode chegar aí nesse mesmo nível? Talvez na corrida a equipe ainda não tenha um acerto tão bom quanto em classificação, porque os resultados não foram tão bons do Grosjean e do Ed Jones em corrida quanto haviam sido em classificação. Conta um pouco desse momento da sua equipe, a Dale Coyne, pra gente. Eu acho que o carro estava bem rápido na classificação, sempre, os dois carros, então realmente o acerto do carro estava fantástico para aquela pista. Na corrida era um pouco mais difícil, eu acho que ainda não acertaram no setup para a corrida, porque os caras, o Romain e o Ed, largavam na frente e não conseguiam segurar realmente a posição. Então eu acho que isso está faltando um pouco, mas a equipe está trabalhando. No oval, eu sei que em Texas a gente tem um acerto de corrida muito, muito bom. A gente não classificou em Texas porque choveu, então a gente largou onde a gente estava no campeonato, eles fizeram o grid. Então a gente só foi e fez a corrida lá, mas o acerto do carro na corrida em Texas e em Indianápolis para as 500 milhas estava muito bom. Infelizmente, a estratégia não deu certo. Em Indianápolis, a gente arriscou demais, então acabou não dando certo. Mas o carro estava acho que a gente dava para terminar em 10º por aí. Para ganhar, ainda faltava um pouco. Em Texas, eu estava andando sempre entre 9º a 11º. E a gente tinha largado em, acho que, 15º na corrida. Infelizmente, na primeira corrida, a gente também arriscou um pouco na estratégia e perdemos muita posição. E na segunda corrida, a gente teve um acidente. Mas o carro tem sido muito bom nas corridas no oval. Agora, no circuito misto, assim, numa pista de rua, eu acho que em Detroit o carro estava bem rápido na classificação, mas faltou um pouco na corrida. Porque é muito diferente. Você pode ter um carro rápido na classificação, mas aí você vai na corrida com aquele acerto, ele acaba desgastando muito o pneu. E uma coisa que você consegue ver também é que quando o Patrício fez a relargada, muitos dos carros não estavam conseguindo colocar temperatura nos pneus. Então os caras estavam sofrendo muito. Sabe, o carro estava de lado, não tinha tração, e o Pato, ele tinha, parecia que muita temperatura nos pneus, e conseguiu passar os caras fácil, entendeu?
Isso, às vezes, é diferença de setup. Pietro, então falando já sobre essa corrida, né? A gente falou aí sobre no sábado 7 vencedores diferentes em 7 etapas do campeonato, de 7 países diferentes. Depois no domingo a gente teve o Pato vencendo, é o primeiro piloto, o primeiro vencedor que se repete nessa temporada. A gente tem falado muito aqui sobre essa nova geração da Indy, né? Que vinha amadurecendo, vinha aparecendo no ano passado e acho que esse ano começa a se impor. Essa nova geração da Indy. Você vê assim também, está tendo uma passagem de bastão na Indy com essa nova turma chegando e você espera fazer parte dessa nova geração, também fazer parte desse clubinho que está chegando agora, que talvez mande na Indy pelos próximos anos? Opa, com certeza. Eu acho que agora as corridas, tá muito emocionante, as corridas da Fórmula Indy, que nem você falou, 7 corridas, 7 pilotos diferentes que ganharam de 7 países diferentes. É um negócio incrível. Então, cara, realmente eu quero fazer parte disso. A gente está trabalhando muito para fazer uma temporada inteira ano que vem. É claro que isso é nossa meta. A gente está trabalhando para conseguir fazer isso. É muito difícil quando você faz, por exemplo, 3, 4 corridas numa temporada. Quando você consegue fazer uma temporada inteira, sabe, começando com uma equipe, terminando e fazendo todas as corridas, tenho certeza que a gente vai conseguir demonstrar o nosso potencial, os resultados e fazer parte disso. Então, isso que a gente está trabalhando. Falando assim, nisso, tem os pilotos jovens que estão vindo e ganhando corrida, mas os caras experientes ainda aceleram muito. Que nem você viu, o Will Power no final lá não ganhou a corrida, teve aquele problema. O Scott Dixon ainda é um piloto realmente fenomenal. O cara é uma lenda na Fórmula Indy. E o Elinho ganhando as 500 milhas de Indianápolis. Então, tem esses pilotos jovens vindo, mas os caras experientes estão acelerando também. Para a gente comentar com o Pietro as 2 corridas do fim de semana, tivemos aí, começando com o sábado, uma prova em que aconteceu praticamente de tudo, uma pancada fortíssima do Felix Rosenqvist, acertando o muro quando o acelerador travou, aquela questão do Will Power, que teve um superaquecimento e perdeu a corrida na segunda bandeira vermelha, e um outro detalhe muito interessante, quando os carros com 5 voltas de corrida começaram a ir para os boxes para se livrar dos pneus macios. O que dá para comentar desse monte de coisas que foram absolutamente inusitadas da corrida de sábado, a primeira do fim de semana, Pietro? Bom, tinha aquela bandeira vermelha do Felix, que foi um momento, tava todo mundo tenso, porque quando ele entrou na parede, ele ficou preso dentro do carro. Aí tinha uma câmera que eles mostraram o capacete dele, dá para ver que ele abre a viseira, e parece, eu não consegui entender naquele momento se ele estava só frustrado e fazendo assim uma cara dentro do capacete ou se ele estava com dor. Então todo mundo ficou muito preocupado. Aí a equipe que tira o piloto dentro do carro estava demorando muito para tirar ele, e aí ele foi direto na ambulância e estava, sabe, muita gente preocupada, mas graças a Deus que ele está bem. Mas foi um impacto muito grande. Eu acho que o acelerador sabe, ele continuou acelerando, ele foi direto no muro e foi uma pancada enorme. Mas a corrida foi interessante, porque no domingo já tinha mais gente fazendo a mesma estratégia, mas no sábado tinha muitas estratégias diferentes, porque tinha gente apostando que o vermelho, o pneu macio não vai durar. Então tinha uns caras que estavam na frente e depois de 3, 4 voltas paravam, colocavam o pneu duro e saía. E aí tinha outras pessoas que continuavam no pneu vermelho. E para alguns pilotos isso funcionou, mas para outros, por exemplo, o Ed Jones, ele perdeu muitas posições porque eles falaram, vamos continuar no vermelho e tentar fazer uma parada a menos que todo mundo. E então eles foram 16, 17 voltas no pneu vermelho, mas ele acabou perdendo muito tempo. E para alguns isso funcionou. E aí eu acho que, bom, no final daquela outra bandeira vermelha, que foi outro momento da corrida emocionante, porque quando eles relargaram, o carro do Will Power não ligou mais. E ele estava liderando a corrida e ia ganhar. Ele estava entre 1 segundo, meio segundo na frente do Ericsson, mas eu acho que ele ia ganhar a corrida sem nenhum problema.
infelizmente deu problema no carro dele, cara, que loucura. E ele é um cara que ele estava lutando muito para essa vitória, porque em Indianápolis, o mês de maio foi um mês muito difícil para ele. E eu acho que realmente ele queria muito essa vitória. O Pietro, eu fiquei pensando no Pato Ward nessa primeira corrida, porque vem do companheiro de equipe direto no muro daquela maneira, com um acelerador travado. Isso não preocupa, quer dizer, o outro piloto da equipe, isso não traz uma preocupação, algo, enfim, um pensamento de, pô, isso acontecer comigo ou não? É alguma coisa que, enfim, que é realmente um acidente na acepção da palavra, aconteceu com um, não quer dizer que vai acontecer com o outro, não tem nenhuma relação, ou fica ali uma coisa perturbando o outro piloto? Como é que é isso? Cara, eu acho que fica um pouco sim, porque você pode tentar não focar no acidente, mas você tá lá, tem todas as TVs lá onde você para, no pit lane, tem TV, aí tá mostrando o acidente, aí você tá lá dentro do carro, aí você fica vendo. Claro que eu acho que ele pensou, pô, cara, aconteceu com meu companheiro, espero que ele esteja bem, mas isso pode acontecer no meu carro também, né? Pode ser que foi uma falha, que eles tentaram alguma coisa. Então eu acho que isso passa na cabeça do piloto, mas quando você liga o carro e sai do pit lane, você já esquece. Você nem pensa mais. É quando você tá lá dentro do carro, parado por 15, 20 minutos, pô, foi lá 45 minutos que eles estavam reconstruindo a barreira lá, consertando a barreira, você vai pensar. Mas assim que você colocar o capacete, entrar no carro, ligar o motor e sair do box, já esquece. E na segunda prova do fim de semana, Pietro, quais foram os fatores aí que chamaram a atenção de você? Teve um momento lá no final em que todo mundo ficou abismado com o desempenho do Pato Ward. Você até citou a questão de que ele conseguiu ter uma melhor temperatura de pneus do que os concorrentes que vinham à frente. E isso ajuda a explicar possivelmente por que ele veio atropelando todo mundo no final daquele jeito. Mas como é que essa diferença era tão grande? Quais fatores dentro do acerto de um carro podem pesar para que um piloto tenha uma diferença tamanha de desempenho no final, ainda mais numa categoria como a Indy, tão competitiva, em que os chassis são iguais, em que os motores têm desempenhos parecidos, especialmente nos circuitos mistos, já que nos ovais a Honda apresenta uma certa vantagem, mas da onde que o Pato tinha tanta sobra de desempenho para passar por cima de todo mundo no final, além dessa questão de pneu? Jefferson, eu acho que, primeiramente, eu acho que ele pilotou, assim, absurdo, ele pilotou muito lá no final. As ultrapassagens que ele fez, ele arriscou muito e deu certo, mas ele arriscou e não errou. Então ele passou um monte de cara e fez, assim, uma relargada fenomenal. Mas eu acho que você vê, por exemplo, quando o New Garden estava na frente dele, ele está acelerando, e pode ser que o pneu do New Garden pode ser que estava um pouco mais desgastado, por exemplo, mas o cara saía, ele acelerava, por exemplo, o carro da frente e ele perdia a tração. E o Pato não, ele conseguia ficar com a tração e conseguia acelerar um pouco mais. E isso pode ser várias coisas. Pode ser o jeito que ele está esquentando o pneu quando ele está atrás do safety car, pode ser um fator. E pode ser que ele achou um jeito de conseguir colocar mais temperatura no pneu do que os outros pilotos. Mas também pode ser um acerto que está ajudando. Os carros são iguais, mas tem tanta coisa que você pode mudar que realmente não é igual. Você pode ir de uma equipe para outra e sentar no carro, e aquela equipe tem um acerto diferente que você estava acostumado, e você acha que está pilotando um outro tipo de carro. Assim, é um negócio louco, porque o acerto tá, o chassi todo mundo tem igual. A suspensão, mais ou menos, quase igual, mas tem coisas que você pode trocar. Então mas o acerto do carro é liberado, você pode fazer o que você quiser no carro, entendeu? Então tem as partes que são iguais para todo mundo, mas tem tanta coisa que você pode trocar no acerto do carro que você acha que você pode ser um carro completamente diferente de pilotar. Então eu acho que, por exemplo, não sei, é difícil, tem tantas coisas que eles podiam ter feito para dar mais temperatura no pneu. Assim, a suspensão pode estar mais dura, então quando a suspensão está mais dura, você coloca mais energia nos pneus, você pode estar usando mais cambagem no pneu, então a temperatura entra mais rápido no pneu, mas aí o pneu desgasta mais. Então tem muita coisa que você pode trocar.
Então, os carros são iguais, mas o acerto pode trocar tudo no carro, entendeu? E tem a imagem que explica isso que o Pietro está dizendo, que o Newgarden deu uma escorregada no momento em que o Pato foi para ultrapassagem, né? Então, Os pneus do Newgarden estavam terminados. O Pato né? ali estava tentando, estava incomodando, de repente dá uma traseirada ali o Newgarden, ele aproveita o espaço aberto e tenta a ultrapassagem. O Newgarden vem de caro a ultrapassagem, chegam a se tocar, mas o Pato consegue concluir a manobra. Né? E o que chamou a atenção também nesse final de prova foi como o Newgarden conseguiu segurar, por exemplo, o Colton Herta, que parecia que passaria ele com facilidade, até antes da última bandeira amarela, e o Alex Palou, porque eles tinham pneus teoricamente em melhores condições, mas não conseguiram superar o Newgarden. Acho que sobretudo o Colton Herta, parecia que ele teria até facilidade para fazer essa ultrapassagem antes da última bandeira amarela e não conseguiu passar pelo Newgarden. Depois passou reto, né? Exatamente. Chegou a travar pneus, passar reto, então foi um fim de prova e tanto. Né? Mas olha, entre as ultrapassagens do Pato, Dixon, né, Pagenot, o Rahal, o Palou, né, o Herta, o Newgarden, ali, esses últimos nas últimas voltas da corrida. Ele estava possuído, assim, acho que acerto e questões técnicas de lado, como o Pietro explicou, além de tudo, o cara fez uma baita pilotagem. Sem ele dúvida. falou, essa eu vou ganhar, essa vai ser o win or wall, e foi, e dessa vez deu win, e foi uma atuação de gala do Pato Ward. Sem dúvida. Foi uma pilotagem, acho que, especial do Pato Ward. Falando um pouquinho sobre o fim de semana do carro 51, que é o carro que você divide com o Romain Grosjean. Como é que você avalia? O que você pode aprender? Vendo bem de perto o trabalho da equipe, estando do lado de fora do cockpit. Conta um pouco pra gente do fim de semana do seu carro, Pietro. Deu aquela vontade de ir com o extintor também ajudar ali, ô Pietro? Pô, teu carro tava pegando fogo ali. Eu sei. Isso, o carro pegar fogo, destrói tudo dentro do carro. Então, graças a Deus que não começou a ir para outras partes do carro, entendeu? Mas, bom, eu estava lá com a equipe, acompanhando um pouco. Eu estava em casa, mas eu quis ir só para poder acompanhar mais de perto e tentar aprender como funciona, sabe, a programação, o circuito de rua, Detroit, que é uma pista diferente. Então, foi muito bom para mim estar lá com a equipe. E é bom acompanhar, às vezes, com a equipe no pit stand, né, onde os caras ficam lá fazendo estratégia, onde o engenheiro fica, para ver como funciona decisões de estratégia. Porque quando você está no carro pilotando, eles vão te falando, você não tem muita autoridade para falar, eu quero ir em outra estratégia, eu quero fazer isso. Você pode sugerir para a equipe, mas no final a equipe decide. E quando você está lá no carro, você não está escutando os caras falando entre um engenheiro e outro, vamos fazer isso, 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 eu estou vendo aqui na tela que vai acontecer isso. Você está só lá pilotando e ele te fala, Pietro, temos que economizar gasolina agora, esse aqui é o target que você precisa fazer no combustível, ou ele fala, Pietro, acelera com tudo que daqui 3 voltas vamos parar. Aí eles te falam e você precisa fazer. Mas estando de fora, com eles, você consegue escutar como eles vão discutindo e como eles fazem uma decisão na estratégia. E às vezes dá certo e às vezes pode dar errado. Então, foi interessante ver como eles vão fazendo essas decisões para aprender mais, entendeu? Falando ainda sobre o trabalho em equipe, o Grosjean anunciou na semana passada que vai fazer a sua estreia em circuitos ovais lá em Gateway. Até o pessoal pensou inicialmente, e agora o Pietro? Mas não, o Pietro corre também em Gateway, vão ser 3 carros da equipe. Queria que você comentasse um pouco se vocês conversaram sobre isso, essa motivação do Grosjean, a sua motivação também para essa que vai ser a sua última prova na Indy na temporada, lá no mês de agosto, daqui a 60 dias mais ou menos. Já estão com um olho mais ou menos nessa corrida de Gateway, que você até abriu mão das 24 horas de Le Mans para poder participar? Sim, o Romain estava bem animado, eu falei com ele, parece que ele vai fazer o primeiro teste dele, acho que vai ser em julho, mas ele sempre teve essa ideia de fazer Gateway, porque é um oval curto, né? Então as velocidades não são tão altas assim, o risco é um pouco menor, tem menos risco nessas corridas, e ele está realmente muito animado para ir lá e provar como ele se sente num oval. E a gente vai estar com 3 carros lá, então vai estar eu correndo, o Ed Jones e o Romain, então vai ser muito top.
E para eu poder estar lá ajudando ele também a se acostumar com o oval vai ser muito legal, porque ele fez isso comigo quando eu fui correr na Fórmula 1. Ele me deu umas dicas e me ajudou. Então, para retornar esse favor aí, vai ser muito legal. Uma pista que nem Gateway, que é um oval curto, ela não é... Sempre se tem aquela coisa, oval é perigoso e etc. Mas não é mais perigoso você correr em um lugar como Road America, que vai ser a prova do próximo fim de semana, do que num oval curto, com velocidades menores como Gateway, como Iowa, que estava no calendário até ano passado. Qual é a perspectiva do piloto sobre isso? O oval sempre é mais perigoso, na minha opinião. Independente do tamanho do oval, os ovais são mais perigosos, tem mais perigo, mas assim, se você compara um oval curto com um oval grande, que eles chamam de super speedways, que são os grandes, o oval que é menor, está fazendo menos velocidade, tem menos risco de alguma coisa acontecer, porque a pancada que você dá, você vai estar fazendo com menos velocidade. E tem menos chance do carro decolar, por exemplo. Mas o oval sempre vai ter mais risco do que uma pista mista, na minha opinião. Pietro, a gente começou falando sobre o presente, né? Você com um pé na Fórmula 1, outro pé na Indy. O Jefferson agora citou que essa vai ser a tua última prova na Indy no ano. Mas pelo que a gente entendeu aqui, até de uma resposta anterior sua, a tua ideia para 2022 é Indy. É esse seu principal objetivo? Ou você está num esquema Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e para onde você for, para onde ela levar, você vai? Não funciona assim. As coisas, claro que você sempre quer, você tem um objetivo e a gente está trabalhando muito para esse objetivo, que é correr uma temporada inteira na Fórmula Indy. Eu gostaria muito de conseguir fazer isso. Claro que às vezes os planos mudam porque as oportunidades às vezes não acontecem. Hoje em dia precisa muito apoio, sabe, de patrocinadores financeiros para conseguir pelo menos ter uma primeira chance. Isso que a gente está trabalhando, porque a meta seria correr uma temporada inteira na Indy, porque tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho lá. Seria um sonho para mim poder correr na Fórmula Indy uma temporada inteira. Então, estamos trabalhando. Meu trabalho na Fórmula 1 continua com a Haas. Sabe, eu vou para todas as corridas. E se vier uma oportunidade na Fórmula 1, sabe, tá fora do meu controle. Mas o que eu estou focado é realmente tentar achar uma oportunidade na Fórmula Indy para correr uma temporada inteira. Mas às vezes as coisas mudam, entendeu? Mas não é assim que a vida me leva, não funciona assim. Você tem que ter um objetivo e trabalhar, mas às vezes o plano muda porque na vida as coisas às vezes não acontecem do jeito que você quer, entendeu? Mas tem que continuar trabalhando e ser persistente, com muita determinação e nunca desistir. Para esse ano, assim como a equipe colocou um terceiro carro para o Grosjean em Gateway, pode ter um terceiro para o Pietro em alguma outra corrida? Por enquanto, a gente não viu isso ainda. A gente está focado em Gateway agora, porque o plano com a equipe era para eu fazer os ovais, e então a gente vai manter esse plano. Mas pode ser que as coisas mudam, mas por agora eu acho que é só Gateway. Muito bem, Pietro, muito obrigado pela sua participação, sensacional, e que, quem sabe, quando a gente conversar aqui de novo, seja para anunciar Pietro Fittipaldi na Fórmula Indy em 2022, todas as etapas, num carro que bota você lá na frente, por que não, né? Se Deus quiser, vamos continuar trabalhando. Valeu, Pietro, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau. Grande abraço aí para o Pietro Fittipaldi, nosso convidado desta edição do Bandeira Verde. E antes de encerrar o programa, vamos com a perspectiva para a prova de Elkhart Lake, circuito de Road America, neste próximo fim de semana, em que, aliás, teve os dois primeiros colocados do campeonato, foram muito bem destacados no ano passado. Você vê aí que o Scott Dixon venceu uma das provas do ano passado, foi rodada dupla, toda aquela coisa de ajuste de calendário em virtude da pandemia. A segunda foi vencida pelo Felix Rosenqvist, mas eu quero dizer que o Rosenqvist venceu em cima do Pato Ward a 2 voltas do final, com o mesmo carro do Alex Palou, que quando estava na equipe do Pietro no ano passado, logo em sua terceira largada conquistou o primeiro pódio da carreira. Então Pato e Palou, que são os dois primeiros do campeonato, separados por 1 ponto, são pilotos que conhecem os segredos desse circuito que alguns
comparam com o Spa-Francorchamps, como se fosse a Spa dos Estados Unidos, Fábio. E o Pato largou na pole. Exatamente, a primeira da carreira dele. Pole position do Pato. Acho que é um exagero comparar com Spa-Francorchamps, mas é um baita circuito. Como se fosse um equivalente dos Estados Unidos. Sim, acho que Spa tem alguns encantos que Elkhart Lake não tem. Acho, enfim, quando eu falo de circuitos mistos nos Estados Unidos, eu tenho uma paixão por Laguna Seca. Então, Portland, um circuito muito interessante também, que eu sei que você gosta. Agora, Portland eu não gosto muito, mas Elkhart Lake tem uma história bacana, porque eu estive lá em Elkhart Lake quando você ainda não tinha nem nascido, em 98. Realmente. Cobrindo a Indy 97 e 98. E eu lembro que a gente fazia as sequências de corridas da Indy, né, e acabava uma prova, e na segunda-feira você já ia para o lugar da próxima corrida. Né? Como agora, teve Detroit, então sairia de Detroit na segunda-feira de manhã, segunda-feira, na hora do almoço, eu já estaria em Elkhart Lake. Peguei um daqueles hotéisinhos de beira de estrada, né, e tinha até sexta-feira para ficar lá. Sexta-feira começariam os treinos. Não existe absolutamente nada para fazer naquele lugar. Não tem nada para fazer. Então, se você gosta de meditar, se você gosta de pensar na vida, se está precisando se reencontrar com o Jefferson mesmo, com o seu eu interior, você um dia vá para o Elkhart Lake, chegando lá na segunda, porque você terá até quinta-feira para pensar bastante na vida, refletir bastante sobre o que você está fazendo, sobre as apostas que você faz, sobre a barba que você perde e tudo mais. Mas, enfim, é um circuito dos mais interessantes. Essa geração nova se adapta a essa pista como se adaptou a outros mistos, né? Basta ver o que aconteceu no Alabama, por exemplo. Enfim, então acho sim que a gente pode esperar de novo essa turma acelerando. Foi legal, piadas à parte, foi legal ver o Will Power andando bem em Detroit. A gente fez piada com ele porque, enfim, a Penske vive uma fase terrível. E a zica dele especificamente é enorme. É demais. Né? Mas é legal, tomara que aí pareça de novo bem. É legal ver o Dixon bem de novo. E é legal ver essa garotada chegando. De novo, tivemos só na oitava, precisamos ter 8 provas da Indy para ter um vencedor repetido. Né? E quem sabe não pinta um oitavo vencedor diferente em Elkhart Lake. É possível. O que foi um recorde histórico, igualando os campeonatos de 1958, 2000 e 2017. 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras provas, ainda por cima de 7 países diferentes, de 5 equipes diferentes e 4 conquistando a primeira vitória de suas carreiras. Então, realmente, um começo de temporada sensacional. O Pato Ward acabou sendo o primeiro e único até aqui vencedor repetido da temporada. Próxima prova, portanto, domingo, 20 de junho, o GP de Elkhart Lake em Road America. E quem vence esta prova vai ser o piloto... Alex Palou. Uau! Eu me nego a apostar no Will Power, obviamente. Aprendeu. E nesse primeiro programa que eu estou sem barba, em virtude da vitória brasileira nas 500 milhas de Indianápolis... Aliás, quem não viu ainda, vá no perfil da Fórmula Indy no Quai. O perfil da Fórmula Indy do Quai tem um vídeo sensacional do Jefferson pagando a aposta dele e tirando a barba, essa marca registrada, né? Deixamos de ter um lenhador aqui no estúdio e hoje temos um cara de bebê, mas logo daqui a pouco o visual lenhador volta e você vai deixar a barba até Indianápolis ano que vem. É isso. É, mais ou menos isso. A ideia inicial é essa. Maravilha. E eu vou apostar no Scott Dixon, que se é para zicar alguém, que seja o piloto mais poderoso, mais completo da categoria, porque esse tem as ferramentas naturais para escapar desta possível zica emitida pela gente. Não, mas é bom. O Dixon é uma boa aposta. Já venceu lá. Sempre é uma boa aposta, mas essa pista ele venceu no ano passado, venceu em 2017, que foi a única vitória dele num ano de completo domínio da Penske. Então, vamos de Scott Dixon. Valeu, Fábio. Muito obrigado. Valeu, Jefferson. Até a próxima. Até a próxima. Você continua ligado conosco nas redes sociais da Fórmula Indy. Neste domingo tem o GP de Elkhart Lake a partir da 1h30 da tarde na TV Cultura. Fique ligado. O Bandeira Verde volta na próxima semana. Um forte abraço e até lá.